Olá, pessoal. Sejam bem-vindos à disciplina de Gerenciamento de Projetos. Meu nome é Maurício Angeloni, estamos na semana 11 e hoje abordaremos como temática a preparação do plano do projeto. Ok, nesta aula estudaremos como integrar as áreas do conhecimento para preparar um plano de projeto, usando os princípios dos métodos preditivos. Vamos entender o que é planejamento integrado de projetos e plano de projeto. Bom, neste ponto da disciplina, você já está equipado com as ferramentas necessárias para preparar um bom plano de projeto. Nesta tabela, apresento algumas ideias e ferramentas para o plano do projeto preditivo. Então, como áreas do conhecimento, ideias e ferramentas. Para o escopo, é a Work Breakdown Structure, ou a estrutura analítica de projetos. Esse é o ponto fundamental. Em relação ao tempo, cronograma do projeto, diagrama de rede com o caminho crítico. Em relação aos custos, orçamento ou o cost baseline. Em relação aos riscos, análise de riscos e planejamento de respostas. Em relação à qualidade, plano de gestão da qualidade. E em relação ao gerente da equipe, ao gerente e à equipe, deve-se montar uma estrutura organizacional com base na IAP e a matriz RACIO, a matriz de responsabilidades, ok? Em relação à iniciação do projeto, a primeira etapa na preparação de um plano de projeto é escrever um documento sucinto que se chama Ideia do Projeto, Proposta Básica ou Preliminar, Project Charter, Termos de Referência, Termo de Abertura, Ata de Constituição, Carta de Missão do Projeto ou qualquer outra designação que indique tratar-se de uma proposta inicial para avaliação. Sendo a proposta aprovada, o plano do projeto evolui para tornar-se um documento detalhado. A partir deste ponto, usaremos a designação do termo de abertura, uma tradução simplificada para Project Charter, e já é um documento mais robusto do que uma simples ideia de projeto. Charter, elaborado com base em requisitos definidos pelos stakeholders, principalmente os sponsors, devem conter o título do projeto, resultados esperados ou justificativas do projeto, entregáveis, uma descrição sucinta do escopo do projeto, estimativa de cronograma e orçamento, premissas, as condições necessárias para o êxito do projeto, restrições, que são os limites internos e externos às decisões sobre o projeto. Essa tabela, apresentada no slide, ela mostra um exemplo do termo de abertura. Deste ponto em diante, usaremos alternativamente as designações, então, de termo de abertura, ou Project Charter, ou apenas Charter. Então, este exemplo trata-se de um projeto, teste e validação do chip Sampa. O objetivo ou a declaração do escopo: testar e avaliar o chip que será utilizado no experimento ALICE do acelerador de partículas LHC. Quais são os resultados esperados? Funcionalidade do chip testada, especificações validadas, ambiente de teste montado e metodologia de teste validada. Quem é o gerente de projeto? O gerente fictício, Dionísio de Carvalho. Patrocinador do projeto, sponsor, padrinho, quem vai financiar o projeto. Neste caso, é um órgão de fomento, a FAPESP. Duração estimada, 4 meses. Custo estimado, R$300 mil. Quem são os responsáveis pelo projeto? O Diego, o Itamar, a Manuela, o Matheus e o Rafael. Então, este é um exemplo de charter.
Para completar o projeto, tá? Apresenta uma outra estrutura de um plano de projeto. O charter, ou qualquer ideia de projeto, ela pode ou não passar por uma avaliação inicial, tá? Para determinar a continuação ou o cancelamento do projeto. Quando o charter é avaliado e aprovado, a elaboração do plano do projeto prossegue para concluir as demais áreas do conhecimento. Tá? Então, uma vez atendidos os requisitos do stakeholder, propõe-se o detalhamento do escopo, tá? Com a WBS, as atividades, utilizando-se precedência e cronograma, os recursos, orçamento e cost baseline, a qualidade, o risco, a equipe e a organização e, finalmente, a conclusão, tá? Para que se possa detalhar mais, né, o termo de abertura, o charter. Trago para vocês um exemplo de plano de projeto em uma página, plano simplificado. Tá? Plano de projeto ele pode ser compactado em uma única página, precisa ser assim em algumas situações. Ok? O método do marco lógico, ou seja, o Logical Framework, um framework que nós utilizaremos, consiste em preencher uma matriz 4x4, ou seja, 16 células, né? Mais uma linha e uma coluna para os títulos, tá? Que resume todas as informações essenciais do projeto. O adjetivo lógico, logical, né, indica que a matriz estabelece encadeamentos entre as 16 células, em uma relação de causa e efeito que precisa ser prevista pela equipe do projeto. A tabela desse slide ilustra um exemplo. Tá? Você pode observar, então, uma linha e uma coluna com o título e esclarecimentos. Tá? Então, trata-se de um exemplo de projeto, né? 1 litro de luz, tá? Esse é o título do projeto, e aí alguns esclarecimentos. 1 litro de luz é uma ONG que resolve problemas de serviços básicos de iluminação em comunidades sem acesso à energia elétrica ou que não podem arcar com seus custos. 1 litro de luz ajuda as comunidades a instalar lâmpadas alimentadas por placas solares embutidas em garrafas de plástico, em garrafas PET. O objetivo do projeto é instalar 10 postes de luz solar na comunidade Sampa, para beneficiar 400 famílias que moram na região. Então, este é um exemplo, a primeira linha, né, e coluna, né, da matriz, onde a gente tem o título do projeto e um pequeno detalhamento. Tá? Na sequência, montamos a matriz 4x4 propriamente dita, né, como é apresentado na tabela deste slide. Uma matriz preenchida, né, um exemplo de projeto em uma página, tá, para o projeto 1 litro de luz, que é o nome da ONG que instala iluminação em comunidades carentes usando lâmpada dentro de garrafa PET alimentada por placas solares. Então, nós temos, né, uma matriz 4x4, além dos títulos, né? Então, fim, impacto, ou seja, o objetivo final do projeto, o propósito, a utilidade do entregável, o produto e serviço, que são os próprios entregáveis, e os inputs e atividades, né, as entradas e as atividades. Um resumo narrativo na primeira coluna, indicadores na segunda coluna, meios de verificação na terceira e pressupostos na última coluna. Então, trata-se de um exemplo, né? Qual que é o resumo narrativo, né? Ou seja, o objetivo final do projeto? Facilitar o convívio entre os moradores, reduzir as oportunidades de violência, melhorar a qualidade de vida dos moradores, né, dando a eles acesso à iluminação. Quais são os indicadores? Ocorrência de violências reduzidas, atividades sociais e produtivas incrementadas, ou seja, com a iluminação, espera-se medir uma redução no número de casos de violência e proporcionar, né, uma vida noturna ao local, ao ambiente.
Meio de verificação: estatísticas oficiais, pesquisas qualitativas com moradores. Quais são os pressupostos? Aceitação do projeto, comunidade disposta a fazer manutenção das instalações e comunidade da assistência, continuidade da assistência da equipe do projeto. Propósito, ou seja, qual é a utilidade do entregável? Fornecer meios acessíveis e seguros de iluminação pública. Fornecer aos moradores a opção de realizar atividades dentro do ambiente doméstico, em condições de segurança e boa iluminação. Os indicadores: iluminação fornecida para os moradores da comunidade, com custo mais baixo do que a solução convencional. Quais são os meios de verificação? Relatórios de comparação com situações similares com soluções convencionais. Os pressupostos: moradores dispostos a aproveitar os benefícios da instalação. Quais são os produtos ou serviços, ou seja, quais são os entregáveis? O resumo narrativo: instalação de postes com lâmpadas elétricas dentro de garrafas PET. Indicadores: 10 postes instalados. Meio de verificação: observação, ou seja, o poste instalado. Pressuposto: doações que fornecem os insumos necessários. Quais são os inputs e atividades? Resumo: organização de força-tarefa de moradores e voluntários, coleta de materiais para a fabricação das lâmpadas e fabricação das lâmpadas e postes. O indicador: cano de PVC, bateria, placa solar, circuito LED, materiais de construção, ferramentas e demais acessórios disponíveis para o projeto. Equipe de 15 pessoas estruturada e um plano de instalação definido. Meio de verificação, é a proposta do projeto. Pressupostos: comunidade disposta a participar e voluntários disponíveis. Então, este foi um exemplo, de um projeto de uma página, de projeto em uma página. Ok? Bom, a seguir, a gente pode partir para o detalhamento, do plano do projeto e construir um plano de projeto detalhado. Agora, na sequência, vou apresentar um roteiro para que você possa escrever um plano de projeto. Você pode usar apenas alguns de seus elementos para elaborar um plano sucinto ou detalhar todos os elementos propostos, usando-os para delinear um plano detalhado. Esse roteiro tem sido utilizado com base em trabalhos de conclusão de curso e monografia, de cursos sobre gerenciamento de projetos com bons resultados. Você pode usá-lo, fazer adaptações aos requisitos do seu projeto. Você pode usar os itens propostos na ordem que quiser, desde que a lógica seja seguida, desde que você siga uma lógica. Então, apresento aqui como um exemplo, na primeira coluna, uma numeração, a itemização, e os itens. Então, é um plano de projeto. No primeiro item, você descreve o nome do projeto, ou seja, o título. Logo na sequência, o problema ou oportunidade, justificativas do projeto, problema a ser resolvido ou necessidades a serem atendidas, ou ainda oportunidades a serem aproveitadas, ou objetivo a ser atingido. Por exemplo, o aprimoramento da competitividade da empresa por meio do lançamento de um novo produto ou o aumento da capacidade produtiva por meio da ampliação das instalações, ou ainda a mudança no paradigma da mobilidade, substituindo os motores a combustão por motores elétricos. Objetivo: identificação do produto que o projeto fornecerá. Por exemplo, o projeto consiste em ampliar e modernizar a linha de produção da empresa. O projeto consiste em em construir um protótipo de rodovia solar com 30 km de extensão. O item 0.4, descrição do produto. Descrição do produto com especificações básicas de desempenho. O que o produto será capaz de fazer? Comparação com produtos alternativos, similares ou concorrentes. Esta parte da preparação presume que você tenha realizado atividades anteriores, que consomem tempo e recursos.
A descrição do produto pode exigir levantamentos, elaboração de desenhos, construção de modelos ou exemplares para estudo e realização de testes, caracterizando um mini projeto dentro do outro. Custo estimado, se acrescentar a estimativa de custo. Prazo estimado, a estimativa da duração do projeto. E quais são os benefícios esperados? Vantagens que serão alcançadas com a realização do projeto. Então percebam que estamos detalhando aquele plano de projeto em uma página. Na sequência, no item 1, as premissas e restrições. Então, você pode escrever, as principais premissas, ou seja, as hipóteses que sustentam o projeto ou condições que o facilitam. Por exemplo, o sucesso do projeto está condicionado ao entendimento das especificações definidas pelo cliente, ou à disponibilidade de tecnologia, ou ao apoio dos stakeholders. Descrição das principais restrições, principais limitações que o projeto enfrentará, por exemplo, número limitado de vacinas para a imunização da população, necessidade de esperar o desenvolvimento de um produto, escassez de fornecedores ou materiais para a realização do projeto. Análise dos stakeholders, ou das partes interessadas. Principais partes interessadas. Quem são as pessoas ou organizações que participarão do projeto ou serão por ele afetadas? Natureza desse interesse. De que forma essas pessoas ou organizações participarão ou serão afetadas pelo projeto? Posição favorável ou desfavorável, ou seja, a posição de cada parte interessada, a favor, contra ou neutra em relação ao projeto. O próximo item, o ciclo de vida e estratégia de implantação. Quais são as principais fases do projeto e resultados esperados em cada uma dessas fases? Como o projeto será colocado em prática? Estratégias para fazer o projeto funcionar, por onde pretende começar, com quem pretende se contar, que recursos pretende mobilizar e assim por diante. Tá? Então, estamos na etapa, no item, ciclo de vida e estratégia de implantação. Viabilidade e impacto. Viabilidade de mercado. Há mercado para o produto ou serviço do projeto? Identificação da concorrência. Competitividade do produto em comparação com os da concorrência, previsão de vendas ou de utilização de produto ou serviço, potencial de geração de receita, retorno potencial do investimento, viabilidade técnica, disponibilidade de fonte de fornecimento de recursos materiais necessários para realizar o projeto e fornecer o produto ou serviço, garantia quanto ao fornecimento dos recursos materiais necessários dentro dos prazos programados e do orçamento, necessidade de construções, necessidade de modificações nos processos produtivos, ainda em viabilidade e impacto, viabilidade social e ambiental e governança. Quais são os impactos sobre o ambiente? Impacto sobre as pessoas, sobre a saúde, segurança, o bem-estar, impacto sobre a sociedade ou patrimônio cultural, necessidade de estratégias de compensação dos impactos, a previsão no escopo para lidar com esses impactos, disponibilidade de fundo para fazer os estudos de impacto e lidar com eles, viabilidade de recursos humanos, disponibilidade de mão de obra, planejamento de processos de recrutamento, seleção, treinamento e etc. da mão de obra, disponibilidade de fundos para tratar das questões relativas à viabilidade de recursos humanos. Então, todos esses itens foram relativos à viabilidade e impactos. Sobre o escopo, declaração do escopo do projeto, detalhamento do escopo, a estrutura analítica detalhando os produtos fornecidos pelo projeto, plano de gerenciamento do escopo, como serão administradas as mudanças que ocorrem, as mudanças que ocorrerem ao longo do projeto. Por exemplo, se o cliente desejar uma mudança no escopo, como será administrado o impacto sobre o orçamento? Quem pode autorizar as mudanças? Que documentos devem ser providenciados e analisados, assinados, para que a mudança possa ser realizada? Em relação aos prazos, uma lista de atividades,
Tá? Liste as atividades necessárias para realizar os produtos com base na EAP. Descrição, duração das atividades, definição do começo e do término das atividades para calcular a duração do projeto. Precedência, ordem em que as atividades serão realizadas, bem como as interdependências entre elas, e o cronograma do projeto. Próximo item, relativo aos custos. A gente vai detalhar os custos. A previsão de recursos, recursos necessários para realizar o projeto, tomando, né, por base a estrutura analítica e o cronograma, ou seja, a mão de obra por categoria profissional, instalações, equipamentos, material de consumo, serviços terceiros e outras despesas. Estimativa dos custos, custo unitário e custo total para cada recurso. Orçamento global, por período de projeto. Curva de custos, tá? Custos acumulados ao longo do tempo total do projeto. Tá? Pessoas. Um organograma do projeto e sua alocação, né, dentro da estrutura da empresa. A matriz de responsabilidade, matriz RACE, o organograma linear, especificando as responsabilidades e autoridade dentro da equipe de projeto. O recrutamento, as competências necessárias para os membros da equipe do projeto, identificação das pessoas que têm essas competências e onde elas estão alocadas dentro da empresa. Plano de gerenciamento da equipe, a forma, né, formar é a forma de gerenciamento da equipe. Qual será a relação com os chefes funcionais? Né? Quais serão os modelos e horários de trabalho e assim por diante. Em relação aos riscos, identificação dos riscos. Quais os principais problemas e eventos desfavoráveis que possam comprometer o andamento do projeto e a realização de seus objetivos? A estimativa de impacto e probabilidade. Então, monta-se uma matriz, né, de impacto e probabilidade. Probabilidades de riscos acontecerem e impacto sobre o projeto. Classificação dos riscos de acordo com esses dois critérios. Plano de gerenciamento de risco, estratégia de respostas aos riscos. Tá? Todos esses conteúdos que a gente viu nas aulas anteriores. Qualidade, especificações funcionais do produto, ou seja, quais são as expectativas do cliente, a voz do cliente, o VOC, né? Que definem essas especificações funcionais do produto. Indicadores de sucesso do projeto. O projeto será bem sucedido se, né? Como o sucesso do projeto poderá ser medido? Procedimentos e métodos para garantir a qualidade do produto e do projeto. Plano de garantia e gestão da qualidade para assegurar que as especificações funcionais e os indicadores de sucesso serão atendidos. Controle da qualidade. Definição dos procedimentos, técnicas e monitoramento de controle da qualidade. Item 11. Comunicação. Documentos a serem gerados ao longo do projeto. Lista dos documentos necessários para o gerenciamento do projeto. Plano do projeto, lista de nomes e endereços dos membros da equipe, orçamento, contratos, planta e documentação técnica de produtos, notas fiscais, calendário de reuniões, entre outros. Necessidade de comunicações a serem atendidas, ou seja, a lista das pessoas e organizações envolvidas no projeto e suas necessidades de informação. Tá? Daí a importância de se montar uma matriz RACE. Responsabilidade, autoridade, quem são as pessoas que têm que ser consultadas e informadas, né? Quem e quais são, de que tipo de informação necessitam e em que momento. Tá? A informação certa, na hora certa, para as pessoas certas. Plano de distribuição de informações. Plano de distribuição da informação para as partes interessadas, né? Para os stakeholders. Quem receberá quais informações e em que momento e em que formato. Programação das reuniões, calendário de reunião com a equipe, fornecedores e outros envolvidos. Fornecedores, uma lista de recursos, tá? Uma lista dos recursos a serem adquiridos para a execução do projeto. Materiais, serviços de terceiros, máquinas, equipamentos, instalações, dentre outros. Fornecedores potenciais, listar os potenciais fornecedores de recursos. Plano de aquisição de recursos, de quem e quando serão comprados, por qual modalidade de contratação, como será feito o controle das entregas e da qualidade dos materiais e serviços. E, no final, outros elementos,
acrescente a seu plano, tá, de projeto outros elementos que julgar necessário. Então, este foi um exemplo, um modelo, que pode ser seguido, todos os itens ou alguns itens específicos e adaptado para cada necessidade. Cada projeto é um projeto, não existe um modelo, né? Existem vários frameworks que podem ser utilizados, tá, e adaptados para cada realidade e necessidade. Então, como que se faz a avaliação dessa proposta, né? Vamos apresentar a seguir alguns indicadores frequentemente usados na avaliação de propostas e projetos, lembrando que nem todos os indicadores aplicam-se a todas as propostas, assim como não há necessidade de seguir a ordem dos números no processo de avaliar uma proposta. Você pode usar esse exemplo como um roteiro de autoavaliação, tá? Quanto mais alta a nota, melhor a avaliação. Iniciando então os critérios de avaliação de propostas de projeto, o escopo, tá? Então, o projeto tem um produto claramente bem definido, você vai numerar de 1 a 5, né? Marcar um xizinho de 1 a 5 na planilha, para atribuir uma nota. 1 para não está claramente definido, o escopo não está claramente definido, e 5, o escopo está totalmente definido. Mesma coisa para cada item. A lista de entregáveis está claramente definida, 1 para não estar definida e 5 para totalmente estar definida. A proposta indica claramente a necessidade a ser atendida ou o problema a ser resolvido pela realização do projeto. O produto, do projeto é coerente com a necessidade e problema. Tá? Então, esses 4 itens em relação ao escopo. Você atribui a nota, né, e ao final nós vamos somar todas as notas. Tá? O maior número é aquele com a melhor avaliação. Prazo e cronograma. As atividades a serem realizadas estão claramente definidas. As atividades estão associadas a prazos. As atividades são necessárias para a realização dos produtos. O sequenciamento das atividades tem lógica. Então, isso em relação ao prazo e cronograma. Agora, em relação aos recursos, orçamento e cost baseline. Os recursos necessários à realização do projeto estão claramente definidos. Os recursos previstos estão corretamente mencionados e são necessários para a realização do projeto. Se os recursos previstos forem aplicados, as atividades poderão ser realizadas e os objetivos serão atingidos. A obtenção de recursos é viável. As pessoas previstas para a equipe estão identificadas. Então, é um checklist, um questionário, um modelo, um framework, um template. Estou apresentando um checklist, onde apresento alguns critérios de avaliação, para as propostas e projetos. Então, você identifica desde não atende, e atende plenamente, de 1 a 5, em uma escala de 1 a 5. Tá? Em relação ao controle, a proposta indica como o desempenho do projeto será avaliado. A proposta indica como deverão ser tomadas as medidas corretivas para assegurar o atendimento do projeto. Em relação à equipe, quem elaborou a proposta? Qual a experiência anterior dessa pessoa? Em quais projetos estiveram envolvidas? Quais os resultados? E aspectos gerais, Qual a impressão geral causada pela proposta? Qual o nível de qualidade da linguagem? Qual o nível global de qualidade das proposições e de sua lógica interna? Tá? Então, chegamos a um ponto final de avaliação, deste modelo, desse framework e de diagnóstico de avaliação, de propostas e projetos. Agora, você tem as ferramentas para elaborar e avaliar um plano de projeto. Tá? Com todas essas aulas, você é capaz, você tem as ferramentas necessárias na sua caixinha de ferramentas para montar um bom montar, elaborar e avaliar, um bom plano de projeto. Ok, pessoal? Nesta aula, nós estudamos plano de projeto. É um documento essencial para orientar a gestão do projeto, em qualquer modelo de gestão de projetos. Tá? Um plano de projeto cuidadosamente preparado evidencia competência do gerente de projetos.
estudamos as técnicas essenciais para elaborar um plano esquemático, a quantidade e a profundidade das informações que vão no plano depende da natureza, do porte e de outras variáveis do projeto. Nós vimos que não há receita ou formato padronizado para o plano do projeto. Alguns planos são enxutos, outros mais detalhados e elaborados. Tudo depende do tamanho, da complexidade, das exigências dos stakeholders e de outras variáveis do projeto. Alguns planos não chegam a ser escritos e constam apenas de acordos entre os envolvidos. Os planos são escritos em guardanapo, uma mesa de bar, né? Quando a equipe está em um restaurante, por exemplo. O plano, seja qual for sua dimensão, não é um documento definitivo. Planejar um projeto é um processo contínuo e começa com detalhes nas fases iniciais. Os detalhes são acrescentados conforme o projeto prossegue e o plano precisa ser aprimorado. Em qualquer formato, o plano define os elementos principais do projeto, ou seja, as justificativas, o objetivo, As justificativas são as necessidades, objetivos são os resultados esperados, a duração, os recursos envolvidos, tá? De pessoal, de infraestrutura, de equipamento, financeiros e o custo. Os planos não são nada, planejamento é tudo. Tá? Eis uma ideia que indica a importância do processo de planejar em relação à formalidade do plano. No modelo preditivo, o plano do projeto começa com um termo de abertura, do projeto, um TAP ou um Project Charter, que apresenta esses elementos em forma resumida. Com esse princípio em mente, vamos colocar o plano em execução e controlar o seu acompanhamento. Tá? Até a próxima aula então, pessoal.